sonho era tão grande que parecia impossível. Sua vida está cheia de desafios, carrega aquele sentimento de que perdeu tudo, ou quase tudo, e ainda assim sente que foi chamado a acreditar que podia expandir seus horizontes. Assim como você, pessoas olharam para os problemas ao seu redor, para a escassez, para a realidade dura, mas, ao invés de se limitar ao que via, decidiram confiar em algo maior, uma visão que ia além da vista. Você sabe que tem uma promessa: amplie sua tenda, aumente suas fronteiras. E contra toda a lógica, acreditou, estendeu suas mãos e testemunhou um milagre. Hoje, essa promessa é para você. Será que estamos vivendo limitados ao que os nossos olhos podem ver? Ou é hora de expandir nossa visão e abraçar o impossível? Você já parou para pensar na diferença entre o que você vê e o que você enxerga além? A vida nos apresenta duas realidades, a vista e a visão. A vista é o que nossos olhos percebem, o que está ao nosso redor, o que é palpável e concreto. É aquilo que nos parece real e indiscutível, mas é limitado. Já a visão vai além do que é visível. Ela é um sonho, a fé, o propósito que conduz às ações e decisões. Ter uma visão é entender que há algo maior, algo que nem sempre os olhos conseguem captar, mas que o coração consegue visualizar. E é nesse ponto que Deus nos chama para ir além da zona de conforto e expandir os nossos limites espirituais. Pense em como muitas vezes nossas ações e escolhas se baseiam somente naquilo que vemos ao nosso redor. Os problemas, as limitações, os obstáculos que aparentemente nos impedem de avançar. Mas e se houvesse mais? E se ao invés de sermos guiados pelo que conseguimos ver, permitíssemos que nossa vida fosse guiada pela visão que Deus nos dá? No livro de Isaías, temos uma mensagem que nos desafia a romper essas barreiras. Isaías, em seu livro, no capítulo 54, versículo 2 e 3, escreveu assim: Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, e o seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Esse convite é um lembrete para deixar de lado o pensamento pequeno, a vida limitada e abraçar uma visão de fé e confiança na promessa de abundância. A verdadeira visão de abundância e propósito não se limita às conquistas materiais, mas é profunda e expansiva. É um convite a enxergar nossa vida, nossa jornada, nossos desafios através do olhar divino. Deus nos pede para ampliarmos nossa tenda, para esticarmos as cordas, para cravarmos as estacas com firmeza. Esse é um chamado para prepararmos nosso coração e nossa mente para algo grandioso, algo que vai além do que já vivemos. Ele não está pedindo apenas uma mudança de perspectiva, mas uma transformação completa na maneira como nos relacionamos com o futuro que Ele nos reservou. Essa diferença entre vista e visão pode ser percebida na história da viúva mencionada no Antigo Testamento, que experimentou um milagre ao obedecer a Deus. Ela não tinha nada, além de alguns potes vazios e um pouco de óleo. Sua vista mostrava a escassez, o limite de recursos, mas sua visão foi ativada pela fé, ao obedecer e buscar a promessa de Deus. E foi exatamente essa visão, esse olhar além da falta, que permitiu que ela vivenciasse uma abundância sobrenatural, preenchendo cada pote até que não houvesse mais necessidade. Esse é o poder de uma visão orientada pela confiança e obediência ao que Deus nos pede, por mais impossível que pareça. E você, qual é a sua visão para a vida? É possível que Deus esteja chamando você para ampliar sua tenda,
mas talvez você esteja se prendendo apenas ao que os seus olhos conseguem ver. Expandir sua visão significa deixar de focar apenas nos problemas e dificuldades e permitir que a fé transforme seus limites. Isso não quer dizer para você negar os desafios, mas sim escolher confiar na visão que Deus tem para você, mesmo quando tudo à volta sugere o contrário. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, a diferença entre vista e visão se reflete em como lidamos com os desafios, sonhos e limitações. Pense em quantas vezes você foi levado a tomar decisões baseadas somente no que estava diante de você, nas aparentes limitações, nos problemas. Talvez, vou dar um exemplo, ao olhar para a sua situação financeira, a saúde de um familiar ou até mesmo a sua própria jornada pessoal, profissional ou espiritual, a vista tem sido de desânimo, de falta ou de crise. Isso acontece com todos nós, mas quando a nossa vida é guiada por uma visão maior, a história muda. Há muitos exemplos práticos de pessoas que escolheram ver além do que estava visível, pessoas que ultrapassaram seus próprios limites para alcançar algo maior. Um exemplo é de pessoas que, diante de um diagnóstico difícil, decidiram enxergar além das limitações médicas e acreditaram em sua recuperação. Com uma visão voltada para a esperança e para a superação, muitos encontraram forças para transformar suas realidades. Isso não é ignorar os problemas, mas sim encarar os desafios com uma confiança que vai além da lógica. Outro ponto importante é entender como isso se aplica ao nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Quantas vezes nos prendemos a uma vista que define quem somos baseado nos erros do passado ou nas nossas fraquezas? Ficamos ancorados em uma percepção limitada, achando que nunca seremos capazes de crescer, de sermos pessoas melhores, de realizar algo que mude verdadeiramente nossa vida. Mas a visão de Deus para nós é de um futuro de crescimento e transformação. Se colocarmos a fé em ação, dando um passo de cada vez, veremos que as barreiras que pareciam intransponíveis podem ser superadas. E aqui vai um exercício prático. Observe sua rotina e identifique situações em que você tem se limitado pela vista, pelo que é visível e imediato. Talvez seja uma questão no trabalho em que você só consegue enxergar dificuldades ou relacionamentos que parecem desgastados, sem possibilidade de restauração. Escolha olhar para essas áreas com uma visão orientada pela fé, com a certeza de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que possa imaginar. Pratique o expandir a tenda, ou seja, estenda sua visão para enxergar o potencial e as possibilidades que estão além do que seus olhos conseguem perceber. A gratidão também é um papel importante nesse processo. Estudos mostram que pessoas que mantêm uma atitude de gratidão conseguem, inclusive, melhorar sua saúde mental e física. Ao praticar a gratidão, você não apenas amplia sua perspectiva sobre a vida, mas também fortalece sua visão para enxergar o que Deus já tem feito. Em vez de focar no que falta, você passa a ver o que já foi conquistado. E esse olhar grato nos ajuda a construir uma visão clara de fé e esperança para o futuro, sem nos limitarmos aos obstáculos atuais. Então a pergunta é: onde você está colocando seu foco? Se você começar a ajustar a sua visão e sair da zona de conforto, pode experimentar um novo entendimento sobre o que significa viver uma vida abundante. Por fim, é fundamental compreendermos que essa diferença entre vista e visão não é apenas um conceito abstrato, mas uma transformação que impacta diretamente a nossa forma de viver. Quando decidimos viver pela visão que Deus nos coloca em nossos corações, nos permitimos sonhar com o impossível, agir de maneira ousada e confiar que Ele está no controle. E essa confiança muda tudo. Ela nos conduz a uma vida que vai além do possível e do palpável, porque acreditamos em algo maior do que essas circunstâncias momentâneas. Pense nisso. Quantas vezes você já se limitou porque só enxergava o cenário difícil e esquecia das promessas de Deus? A promessa de Isaías de aumentar a barraca é um convite para que confiemos que, com Deus,
podemos superar qualquer limitação, porque Ele nos prepara para o que está por vir. O processo de abraçar essa visão divina exige que abandonemos a dependência total de nossas próprias forças e capacidades. Essa é uma das maiores mudanças de mentalidade, reconhecer que, por nós mesmos, podemos ser limitados, mas que em Deus, nossos sonhos se alinham com a sua vontade e recebem uma força sobrenatural. Isso implica em uma entrega real, um comprometimento diário em seguir o que Ele tem para nós. E à medida que nos entregamos, encontramos a paz e a confiança que nos permitem enfrentar até os momentos mais desafiadores, certos de que na nossa visão está sendo ampliada por Ele. A grande verdade é que, assim como a viúva de que falamos anteriormente, que precisou ampliar a sua tenda e reunir potes vazios em um ato de fé, nós também precisamos dar passos práticos para viver essa visão. E esses passos nem sempre fazem sentido aos nossos olhos, mas são guiados pela certeza de que Deus está conosco. A cada escolha, a cada decisão e a cada atitude, estamos construindo a vida que Ele deseja para nós. Estamos vivendo uma vida onde Ele é o centro e onde nossas aspirações vão além das circunstâncias. Então, agora que você entende a importância de viver pela visão e não apenas pela vista, que tal começar a colocar em prática isso? Identifique áreas onde você tem se limitado e peça para que Deus amplie sua visão. Permita que Ele revele o que está além dos seus próprios limites, que te mostre como ser um canal de bênção para aqueles ao seu redor e que te conduza a uma jornada de fé que expande suas possibilidades. Viver essa vida é aceitar que Deus é quem dirige nossos passos e nos prepara para algo muito maior do que qualquer coisa que possamos ver ou imaginar. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessas palavras. Ou, se preferir, você pode apenas curtir o vídeo. O YouTube compartilhará com mais pessoas. Toda semana estamos trazendo devocionais que fortalecem sua relação com Cristo. Te convido a se inscrever. E o mais importante são seus pedidos. Se quiser que oremos por você, comenta aqui embaixo, será um prazer. Viver pela visão é confiar no que ainda não vemos, expandir nossos limites e acreditar que com Ele somos capazes de alcançar o impossível. No último vídeo, nos aprofundamos no que realmente é uma vida abundante. Vai aparecer aqui na tela para você conferir. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto. Aquele abraço.